Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre o DCU, como a história vai ser contada, como as histórias vão ser contadas. Porque depois agora do final do Creature Commands, eu comecei a entender um pouco mais o que é o DCU. Eu vou falar aqui pra vocês, por isso que o primeiro capítulo chama Capítulo 1, Deuses e Monstros. Tem os monstros e os deuses. Quem são os deuses? Superman, Mulher Maravilha, tá meio óbvio isso daí, enfim. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e um entre as 7 às 8 da noite. Siga aí nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, faço vídeos lá, diferente dos vídeos daqui. E se você puder se tornar um membro apoiador aí do Terra Zero, se não bate membro ou um super membro, eu já agradeço desde já e agradeço a todos os membros aí do Terra Zero. Muito obrigado por ajudarem a alavancar o Terra Zero por essa vastidão do YouTube. Quando terminou o Creature Commands e você vê as conexões, o que uma das coisas mais legais, né, eu falei no vídeo, uma das coisas mais legais do Creature Commands é como eles conectam o DCU e te mostram como vai ser diferente do MCU. Mas o Creature Commands faz conexões aí com o DCU em diferentes tempos dessa linha do tempo aí, que vai ser uma linha do tempo não linear do DCU. Acho isso muito bom. Se tem uma coisa que o James Gunn acertou foi nas conexões do Creature Commands e também no desenvolvimento dos personagens. A série animada é pra isso, pra desenvolver personagens, não é pra te contar uma boa história, não é pra te entregar um bom vilão, não é pra trazer cenas legais de ação, é só pra desenvolver personagens. Mas eu entendi uma coisa. O DCU, quando o James Gunn fala que ele não vai trabalhar um grande mal por os 10 anos, igual o MCU fez, o que ele tá dizendo? Ele apresentou o seguinte, capítulo 1, Deuses e Monstros. No capítulo 1 vai ser contada uma história, que tudo se conecta. No capítulo 2 é outra história, que tudo se conecta. 3, 4, não sei quantos capítulos vão ter. Quando o MCU fez muito sucesso, o que aconteceu? Eu já falei sobre isso aqui. A Disney, o Disney+, o MCU, a galera da Disney no geral, quis que eles fizessem mais produções. Por quê? Porque a marca ficou gigante, eles fizeram um sucesso colossal, muito dinheiro eles fizeram, e aí eles precisavam vender o seu streaming. E o Star Wars, só ladeira abaixo, né? Conforme os anos. Eles foram se salvando com outra produção, mas como franquia, o Star Wars foi descendo e o MCU foi subindo, certo? Então, o MCU precisava carregar o Disney+. Quando você pega lá o catálogo do Disney+, o que fica em evidência? O MCU, não é? Tem Star Wars, que é uma marca muito grande, mas o que vende mesmo o Disney+, é mais o MCU do que qualquer outra produção. Tem coisas ali da Fox, eu sei, mas o MCU é a grande franquia. Vocês não vão ver o DCU citando o Darkseid desde o começo. Isso não vai acontecer. A não ser que o Darkseid seja o vilão do primeiro capítulo. Acho que cada capítulo vai ter uma história com um vilão. Isso é muito legal. Vamos supor que o primeiro capítulo seja o Brainiac, que se apresentou. Superman, a Supergirl. Talvez no filme da Supergirl você tenha menções, citações e pistas. Tudo bem que não tem nada a ver com o quadrinho dela, o Brainiac. Mas você pega e traz aí depois a junção da Liga, porque o Brainiac chegou na Terra para invadir. Então você pode fazer isso no segundo filme do Superman. O segundo filme do Superman, você mostra ali o Lex Luthor como vilão, outro vilão talvez um metalo, outra coisa do tipo. E aí no final você mostra que o Brainiac tá chegando na Terra para invadir. Qual que é o lance do primeiro capítulo? Eu acho que o primeiro capítulo ele vai ter mais produções do que o próximo. Por quê? Porque você tem que apresentar personagens. Você tem que apresentar o novo Superman, a Supergirl, os Lanternas, o mundo da Mulher Maravilha. Você tem que apresentar o novo Batman. Então você tem que apresentar um monte de personagens, o Altort, porque você vai ter que apresentar personagens. Então vai ter mais produções. O James Gunn fala que o Lanternas vai começar a solucionar um mistério terrível. Na verdade eles vão descobrir um mistério terrível, que assola o primeiro capítulo. Então a série dos Lanternas talvez seja o ponto central do primeiro capítulo. Isso é muito legal, porque é uma série de detetive. Então eles devem construir uma história no primeiro capítulo, finalizar essa história e começar um segundo capítulo com outra história. Esse primeiro capítulo você fecha uma história e o segundo você pega os personagens principais do primeiro capítulo. Vão manter eles, obviamente, Superman, Batman, Mulher Maravilha e vários outros, vai trazer até outros, contar uma outra história e assim uma outra história. Então não tem um número exato de produções, tá ligado? Eu dei uma volta aqui, me perdi no tema, só pra falar pra vocês que o Creature Commands existe, porque quando você vê o James Gunn olhando pro mercado, o que ele pensa? Olha, o MCU teve que fazer mais produção, então já vamos fazer essas produções que eles estão fazendo, que é tipo animação, séries, filmes, animações, games. Vão ter games no DCU. Qual tipo de jogo que eles vão fazer? Eu torço muito pra um jogo do Superman. Acho que não é possível que eles vão fazer um jogo do Superman. E outra, videogame custa muito caro pra você apostar num jogo do Sargento Rock. Custa muito dinheiro. E outra, esse tipo de jogo, tô dando um exemplo merda, tá? Mas esse tipo de jogo já existe, né? Call of Duty, o Battlefield tá em baixa, mas logo eles podem lançar um jogo foda, enfim. Então, não é uma coisa que você vai falar assim, pô, eu vou fazer um jogo do
Esquadrão Suicida, você viu o que aconteceu, né? Gosto muito da ideia de como construir o DCU através de capítulos. Acho isso muito sólido. E outra, para controle de qualidade, isso é excelente, porque pensa assim, você pensou no primeiro capítulo, então o DCU está concentrado no Deuses e Monstros. Pode ser que os outros capítulos não estejam nem escritos ainda, tipo assim, eles só entregaram um núcleo e uma estrutura de história para os Zaslav e para Warner Bros. Pra falar assim, olha, a gente quer fazer isso. Então vai ter filme desse personagem, desse. Eu vou trazer um novo Batman, vou trazer um Superman novo, novos atores aqui, uma nova Mulher Maravilha, os Lanternas vai ter uma série da hora, o Flash mais pra frente. Eu, por exemplo, eu quero o Wally West nesse universo. Por que eu quero o Wally West? Para as pessoas esquecerem um pouco o Barry Allen. Teve 2 adaptações live action, 3, né? Porque tem aquela antiga. Para muitos, o Wally West é o melhor Flash dos quadrinhos, porque ele tem a melhor fase dos quadrinhos, que é essa fase aqui do Mark Waid que a Panini publicou na saga do Flash. Eu falo que tem 5 grandes produções, né? Superman, Batman, Paraíso Perdido, Lanternas e Supergirl. Mas só 2 vão carregar a marca, Batman e Superman. Então, assim, a gente tem um universo bem intencionado e teoricamente bem direcionado, porque o Creature Commands você pode falar o que você quiser da série animada, mas as conexões são muito boas, são muito claras, a série é muito bem intencionada e agora a gente precisa ver o que vai ser no Superman, porque o filme do Superman me parece que é uma história que eles vão trazer algumas pontas também. Tipo, você vê a engenheira, né? O Al Tort. Tem uma cena que tá a engenheira, tipo o Ultraman e o Lex Luthor de óculos escuros. Você vê que esse Lex Luthor do Nicolas Hoult, ele vai ser casca grossa. O que eu mais gosto é que você tá fugindo que é o MCU. Isso é maravilhoso. Você não tem que copiar o MCU. Quando você cria um grande mal, por exemplo, do começo até o final, pra trazer o Darkseid, por exemplo, ou sei lá, outro personagem, você pode deixar vários vilões rasos. Porque uma coisa se você fizer personagens dentro de capítulos, você pode trazer personagens com mais profundidade. Então se você for trazer um Brainiac, por exemplo, você pode apresentar Superman, Supergirl e ir contando sobre ele. E quando ele aparecer, você faz 1, 2 filmes com ele, já fecha um capítulo todo. Eu acho que esse primeiro capítulo eu tô muito curioso pela história que eles vão fazer, pela história que eles vão contar e pelas histórias ao redor, né? Então eu espero que eles tragam solidez para esses personagens. O James Gunn sabe que ele precisa muito do Superman, depois ele vai precisar muito do Batman, ele sabe disso, e ele vai ver na prática que esses personagens pequenos não vão carregar a franquia. Eu já falei isso daqui e repito, e não é só uma reclamação, isso é uma coisa óbvia, pelo amor de Deus. Creature Command, Sargento Ron, Cara de Barro não carregam a equipe, não carregam a marca desse comics, eles não conseguem fazer isso. E aí ele vai perceber isso. Eu acho que conforme os outros capítulos forem se desenvolvendo, como for o andar da carruagem, a gente vai ver outros mais personagens. Então já tem várias menções, né? Bloody Raven, Star City, você tem Gotham Metrópolis, enfim, é muito legal eles já mencionarem a cidade do Arqueiro Verde. É um personagem que eu amo no DCU. Canário Negro, outra personagem que eu amo na DC, né? Eu falei DCU, DC Universe, não importa, mas o ponto aqui agora é que a gente vai ver um universo distinto do MCU, isso é maravilhoso. É uma das coisas que mais me hypa, eles querendo fazer algo diferente. E aí, conforme você tem capítulos, né, capítulo 1, você pode controlar mais a qualidade das produções. Então o Creature Command já não é ruim, por exemplo, certo? Não é uma animação ruim, que você fala, nossa, que animação ruim, não precisa disso. Não, é uma animação bacana, é uma animação legal. E você tem que pensar também, a gente esquece de pensar isso. Esses personagens vão voltar em live action. A noiva vai voltar em live action, esses personagens todos vão voltar em live action. Isso é muito legal. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você entendeu sobre o DCU até agora. Tamo junto, até a próxima.